E aí, turma, já assistiram ao nosso primeiro vídeo de radiciação? Entenderam como é que nós vamos resolver as raízes quadradas daqui para frente? Espero que sim. Qualquer dúvida, vocês sabem que podem mandar mensagem lá no Google Classroom. Agora, nós iremos resolver aqui algumas expressões contendo raiz, para que isso fique mais claro, porque nas atividades que vocês irão fazer hoje, tem expressões com raiz, ok? Então, a gente vai começar aqui com uma mais simples, que é essa primeira aqui, ó, que nós temos uma raiz grandona de 13 mais raiz de 9. Como é que a gente resolve expressões em que aparecem mais de uma raiz dentro da outra? A gente vai começar sempre de dentro para fora. Então, a primeira coisa que a gente vai resolver é a raiz de 9. Então, o restante, que nós vamos deixar para resolver depois, a gente repete. Sendo assim, eu vou repetir a minha raiz grandona e o meu 13 mais... eu vou resolver a minha raiz de 9. Vocês já sabem que qual é a pergunta que eu faço para responder raiz? Qual o número que elevado ao quadrado, ou seja, qual o número que vezes ele próprio 2 vezes dá 9? Eu sei que esse número é quem? O 3, porque 3 ao quadrado é 9. Então, a minha raiz quadrada de 9 é igual a 3. Bom, agora eu fiquei só com uma raiz e uma sominha lá dentro. Vou resolver essa soma. 13 mais 3 é 16. Agora é só eu resolver. Quem é a minha raiz quadrada de 16? É o 4. Resolvi minha primeira expressão. Fácil, né? Agora, ó, eu tenho essa segunda expressão aqui. Eu tenho essa raiz grandona aqui, onde eu tenho um 3 ao quadrado, mais uma raiz de 25, mais uma raiz quadrada de 4. O que eu vou fazer? De novo, de dentro para fora. Então, eu vou copiar aqui o meu 3 ao quadrado e eu vou resolver essas minhas raízes aqui. Quem é minha raiz quadrada de 25? É o 5. E quem é minha raiz quadrada de 4? É o 2. Pronto, fiquei só com a raiz grandona. Porém, eu tenho que lembrar daquelas regrinhas que quando eu tenho uma potência numa expressão, eu tenho que resolver ela primeiro, tá? Então, eu vou primeiro resolver essa potência aqui. 3 ao quadrado é 9. Eu vou ficar com 9 mais 5 mais 2. Agora, eu posso fazer essa soma aqui toda direto. Ó, 9 mais 5 é 14. 14 mais 2 é 16. Então, novamente, eu quero saber quanto que é a raiz quadrada de 16. Vocês já estão cansados de saber que a raiz quadrada de 16 é 4. Agora, eu tenho uma expressão com raízes ainda maior. Olha só, eu tenho essa raiz grandona aqui. Dentro dela, eu tenho uma outra raiz bem grande. Dentro dela, eu tenho mais uma raiz e mais uma raizinha pequenininha. Como eu disse, nesses casos, a gente vai sempre resolver de dentro para fora. Então, eu vou repetir todo mundo que está do lado de fora. O 15 menos essa segunda raiz aqui, que também é grandona, que é 32 mais raiz de 25. E vou resolver essa minha raizinha aqui, que é a menor, que é a que está mais para dentro, que é a que está sozinha. Quem é a raiz quadrada de 81? É o 9. Lembraram? 9 vezes 9 é 81. Agora eu vou resolver a minha segunda raiz menor, que é essa aqui, ó. Então, eu repito todo o resto. Eu vou repetir o meu 15 menos raiz de 32 mais, eu vou resolver essa expressãozinha aqui, essa subtração. Quem é meu 25 menos 9? Meu 25 menos 9 é o meu 16. Agora eu vou resolver essa raiz aqui, ó, sempre de dentro para fora. Então, o restante eu vou repetir. 15 menos raizona 32 mais, vou resolver essa daqui. Quem é a minha raiz quadrada de 16? A minha raiz quadrada de 16 a gente já calculou, é o 4. Agora, de dentro para fora novamente, eu vou resolver essa raiz aqui. Então, o restante eu vou repetir. Vai ficar 15 menos raiz de 32 mais 4 é 36. Vou continuar essa expressão aqui, ó. Vou resolver essa raiz. Então, eu repito a maior, que é o 15 menos. Raiz quadrada de 36 é igual a
6. Bom, agora eu vou resolver minha última raiz. 15 menos 16 dá... 15 menos 6, desculpa, dá 9. E quem é minha raiz de 9 é o 3. Pronto, resolvi a minha expressão grandona. Isso aqui é um pouco confuso no início? É, mas a prática leva à perfeição. Então, quanto mais questões dessas vocês fizerem, melhor vocês vão ficar. Então, por último, eu deixei uma expressãozinha que tem raiz, tem potência, tem divisão, tem soma, subtração, para a gente lembrar a nossa regra de prioridade. Quem eu tenho que resolver primeiro nessa expressão aqui? Bom, primeiro eu tenho que resolver as minhas potências e as minhas raízes. Ambas têm a mesma importância. Então, se eu quiser primeiro começar resolvendo a potência e repetir a raiz, ou se eu começar resolvendo a raiz e repetindo a potência, ou se eu quiser resolver as duas ao mesmo tempo, não tem problema, tá bom? Eu só não posso começar, por exemplo, pela divisão. A gente sabe que a divisão e a multiplicação, elas são mais importantes que a soma e a subtração. Porém, quando na expressão eu tenho potência e eu tenho raiz, elas são ainda mais importantes que a multiplicação e a divisão, ok? Então, eu vou fazer tudo ao mesmo tempo, tudo que eu posso, né, segundo a minha regra de prioridade. Então, eu posso a potência e eu posso a raiz. Eu sei que o 4 ao quadrado é quanto? 16. Eu sei que raiz de 4 é 2, porque 2 vezes 2 é 4. Eu sei que meu 1 ao quadrado é 1. E o 8 eu não vou fazer nada. Pronto, resolvi as potências, resolvi a raiz, sobrou quem? Sobrou essa expressão, onde eu tenho soma, eu tenho divisão e eu tenho subtração. Aí eu tenho que lembrar que depois que eu já resolvi as minhas potências e as minhas raízes, as minhas operações mais importantes na hora de resolver vão ser sempre a divisão e a multiplicação. Nesse caso, eu não tenho multiplicação, mas eu tenho divisão. Então, eu vou repetir esse 16 mais e eu vou resolver essa divisão aqui. 2 dividido por 1, eu sei que é 2, menos 8. A soma e a subtração, elas têm a mesma importância. Então, eu vou resolver na ordem. 16 mais 2, 18, menos esse 8 que eu ainda não operei. 18 menos 8 dá 10. Pronto, resolvido.